Então você tem que obrigatoriamente andar o presente como resultado do futuro, e não é mais o futuro como resultado do presente. Não, vamos repetir isso aí, gente, porque, Tejon, por favor, repita isso para nós. Antigamente, tinha o futuro como resultado do passado, do presente. Levava tempo para mudar. E no campo da tecnologia nossa, do agro aqui, nos últimos 50 anos, como eu disse aqui, eu trabalhei em empresas que era um esforço gigantesco para que a ciência, a tecnologia levava anos. Hoje você não tem mais esse tempo para frente. Então, presente não é mais o resultado do passado. Passou a ser assim, o presente passa a ser resultado do futuro. Você vai ao futuro e traz o futuro ao presente. Estamos aqui com mais um episódio da Agronux, a comunidade onde quem desenvolve o agro se desenvolve aqui. Eu sou a Lívia Machado e é um prazer estar aqui em mais um episódio com vocês, não é isso, Lucas? Isso, eu sou o Lucas Vasconcelos, mais um prazer também estar no episódio com vocês. E hoje, vou falar, gente, tem muita coisa para acontecer, viu? Hoje o episódio, bom, nada mais, nada menos do que o nosso convidado de hoje. O tema já mostra sobre o que ele é autoridade. Ninguém confia em quem não se comunica. Como criar marcas fortes no agronegócio? O nosso convidado de hoje, sem dúvida, ele participou da criação aqui, né, da Agronux. Então, é uma grande autoridade. A gente vai apresentar aqui, é uma das mentes, enfim, mais respeitadas quando o assunto é marca, reputação e comunicação no agro. José Luiz Tejon é escritor, palestrante, estrategista e uma referência nacional e internacional em marketing e liderança. Com passagens marcantes por grandes instituições de carreira dedicada a conectar o campo com a sociedade, Tejon defende que comunicar é uma questão de sobrevivência e não apenas imagem. Ele vem mostrando há décadas que o agro precisa parar de se defender e começar a se posicionar com força, verdade e visão. Além de tudo, ele é o nosso mentor, um amigo, professor, e está aqui hoje nesse episódio gratuito da Agronux. Seja muito bem-vindo, Tejon. Estamos muito honrados com a sua presença aqui. Muito obrigado, Olívia, Lucas, equipe, viva Agronux. Valeu, Tejon. Brindar e tomar, né? Isso aqui. Bom, Tejon, a gente já quer começar esse episódio te perguntando o seguinte. Por que a gente tem um agronegócio que é o celeiro do mundo, mas não está no coração do Brasil? Bom, primeiro a gente tem que pensar bem, né, o que é o agronegócio, para entender que ele está sim no coração do Brasil. Está nos faltando uma percepção disso. E quando falamos aqui de marcas, as marcas mais conhecidas do mundo são do agronegócio. Tá certo? É que você acaba não ligando, não conectando Nestlé com o agronegócio, Heineken com o agronegócio, Coca-Cola com o agronegócio. Você não conecta essas coisas, então a gente não consegue associar as coisas aqui. Porque tudo que significa o setor de alimento, de bebida, de vestuário, da moda, está dentro deste complexo agroindustrial do agronegócio. Originação nos campos, nos mares, nas águas, não esquecendo também da piscicultura, não esquecendo também das algas marinhas, ou seja, isto é esse sistema. Então, atenção, as marcas mais queridas do mundo são do agronegócio. Está faltando simplesmente uni-las à originação, que são produtoras e produtores rurais. Incrível isso, né, Lucas? A gente já começa aqui entendendo algo, porque a percepção é de que elas não estão. Mas o Tejon traz isso de uma forma muito clara, né? Elas estão no coração e até no dia a dia de consumo dos brasileiros, né, Tejon? Agora, o nosso grande desafio que você sempre traz é que marketing é percepção. E se elas estão no coração do brasileiro, por que o brasileiro não percebe o agronegócio nelas? Bom, novamente, vamos corrigir as coisas. Eu fiz várias pesquisas. Quando você falar a palavra agronegócio, por exemplo, eu ando de avião. Tá. Alguém me pergunta, Tejon, o que você acha da aviônica? Aviônica?
O que é aviônica? Não, é toda a tecnologia que tem. Bom, legal. Então, agronegócio, quando você fala agronegócio, ela ficou uma palavra que às vezes associa exclusivamente a determinadas visões de grandes produtores, não de pequenos, enfim, a palavra ficou um pouco não legítima com a sua origem agribusiness. É diferente. Agribusiness, na origem, estudei. Muito obrigado, Ney Bittencourt de Araújo, da Grosseries, me mandou estudar em Harvard, estudei com o professor Dr. Ray Goldberg. Então fica claro que agribusiness é um conceito que envolve desde a originação da ciência que antecede até o produtor, indo até o consumidor final, na percepção dos prazeres, inclusive onde você faz um trabalho espetacular com a BCS. Tá certo? Um negócio de suíno que você dirigiu do ponto de vista de marca é espetacular. É um exemplo vivo do que significa realmente este conceito da genética suína até a percepção do sabor e dos prazeres do consumo da carne aqui no ponto do consumidor. Então, isto é o conceito de agribusiness. Então, quando a gente está fazendo, eu já participei de mesas de pesquisas qualitativas com diversas classes sociais, agronegócio, mas não, é o alimento, mas claro que é importante. Qual é a profissão que você considera mais importante para a sua vida na cidade? Numa lista de 60 que nós apresentamos. Escolhe 5. Bombeiro, professor, médico, policial, agricultor. Então, calma. Calma com essa história de que não nos reconhecem. Tá certo? Isto são assuntos que são colocados de uma maneira que simplesmente aumenta a nossa percepção aqui, que compreendemos esse sistema e que somos muito apaixonados pela produtora, pelo produtor, acaba aumentando a nossa baixa autoestima, quando não é verdade. Então, novamente, nós temos que corrigir também o que é o conceito de agronegócio e que ele é vinculado desde os pequenos agricultores associados a uma cooperativa. Pega um sistema como o Larcop, um sistema como o Coamo, um sistema como o sistema Aurora. O sistema Aurora são cerca de 70 mil cooperados pequenos participando de uma marca que disputa mercados internacionais. Então, quando olhamos com esta visão, calma, não é assim. E nós temos, hoje, eu queria até estimular cada vez mais os diretores de marketing das indústrias de alimento, de bebida, o pessoal de marketing dos supermercados, o pessoal nutricionistas, cada vez mais que esse pessoal, ao comunicar, ao fazer uma campanha publicitária de uma carne, do leite, enfim, do chocolate, que revele pelo menos um pouquinho a originação que está ali. Do cacau, do produtor de leite, o produtor de leite numa pecuária regenerativa. Ou seja, isto não é um favor que a indústria, o varejo, vai fazer para ele, para nós. Na verdade, é algo importante porque o consumidor final cada vez mais quer saber de onde veio a origem daquilo. E nós não estamos mais somente numa geração Z. Começa em 2025 a geração beta. Verdade. E a geração beta é totalmente bio-generation. É uma geração totalmente bio-orientada. Portanto, cabe cada vez mais a este complexo gigantesco, que é o maior complexo do PIB do mundo, não só do Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil. Cabe a este sistema esclarecer muito bem estes aspectos, porque a originação passa a ser fundamental. Então, Lívia, Lucas, de onde vinha a batata, de onde vinha o frango, de onde vinha o suíno, de onde vinha o leite, não interessava, ninguém sabia. E ninguém queria saber de onde vinha o feijão, o arroz. Agora, não. Um QR Code, uma fotografia de um produtor rural, de uma produtora, numa embalagem de batata chips, aquela embalagem vende mais. Portanto, nós estamos num mundo extremamente favorável, planetariamente falando, ao sistema do agronegócio. Então, nos cabe muito elucidar o que é esta palavra, o que ela envolve e parar com ideias de vitimização.
Tá. Não gostam de nós, não nos querem, isto tudo é bobagem, não é isso não. Na verdade, gostam sim, amam sim, e quando você deixa claro que agronegócio é sinônimo de alimento, é sinônimo de bebida, é sinônimo de roupa, de vestuário, de meio ambiente, todo mundo ama e, inclusive, gostariam muito, na cidade de São Paulo, que cada vez mais nós desenvolvêssemos aqui agricultura local na cidade de São Paulo, agricultura vertical em edifícios, fazendo agricultura vertical sob atmosfera controlada, porque isso tudo significa melhor qualidade de vida para o cidadão paulistano. Então, o conceito ele é maravilhoso, ele está à disposição, nós só precisamos realmente calibrar mais este conhecimento e pedir, turma que faz propaganda. Quem é que faz propaganda? A indústria de alimento, a indústria de bebida, é o maior anunciante do país. Sim. A maior propaganda brasileira é do agronegócio. Pessoal, por favor, digam lá a originação. Aliás, vocês já começaram a dizer, quero parabenizar uma campanha do Pão de Açúcar, a campanha Tudo de Pão, e neste material publicitário do Pão de Açúcar, aparecem as cenas de agricultoras, agricultores produzindo no campo, trabalhando no campo. Parabéns, pessoal do Pão de Açúcar. É isso mesmo, Tejão. Você pontuou um negócio muito importante sobre essa questão do conceito, né? Conceito do agronegócio para o agribusiness. Então, o legal do Tejão, Lívia, que ele pontuou e nos abre muito a questão da produção porteira para dentro, é que a comunicação da indústria com o produtor é em cima só de resultados, né, e parte técnica. Então, eu acredito que eu queria até lançar isso para você, né, o agronegócio, que deveria ser um agribusiness, qual a forma que ele deveria melhor, uma estratégia que ele deveria melhor usar de comunicação para melhorar a liderança, para melhorar engajamento, para melhorar a questão também das negociações, né, em cima de todo esse elo para fortalecer isso que você acabou de falar, para conseguir... Lucas, não é porque nós estamos aqui com a Lívia que eu estou fazendo isso. A gente trabalha nesse ramo desde 1975, tá certo? E eu posso dizer, se me enganar vai ser por pouco, a única ação efetiva de trabalho ligando desde a ciência até o consumidor final que eu vi em todos esses anos foi da BCS. Esse trabalho da Lívia na BCS, da carne suína, ele é um exemplo. E por que ele é um exemplo muito espetacular e marcante? Porque ele é impulsionado e realizado a partir de uma associação de criadores, de produtores rurais. Tá certo? Então, esse ângulo é importante. Agora, o outro ângulo é diretores de marketing que estão no pós-porteira. Os diretores de marketing estão da porteira para frente. O varejo, serviço, a indústria, né, que levam tudo isso que é originado aqui do dentro da porteira para o consumidor final. Este pessoal, doravante, cada vez mais, vai obrigatoriamente começar a inserir na sua comunicação a originação. E isso vai levar, Lucas, ao que você está falando, a relação do mega setor industrial pós-porteira com o setor do antes da porteira, que é onde está a ciência, onde está a genética. Eu trabalhei, com graça divina, na AgroSérie Speak, onde lançamos aqui o suíno híbrido, que foi uma dificuldade danada para isso acontecer. Mas esta união do dentro da porteira, produção com a ciência, cada vez mais ela vai precisar de um estímulo considerável do cliente do agricultor. Porque você vende, você não é entrega. Você vende seu produto. Aliás, a lição que me deu a Maria Antonieta, espetacular produtora de leite, da Rex, quando eu falei, para quem você entrega seu leite? Ela falou, eu não entrego, Tejão, eu vendo. Eu vendo. Então, esta relação dentro da porteira com o seu cliente precisa, sim, passar por uma veloz reunião de emoções. Porque eu, do pós-porteira, da indústria, do comércio aqui, supermercados, programa Rama, rastreabilidade, eu preciso que a originação seja ok,
que a originação esteja dentro de padrões, esteja dentro de selos, de global gap. Eu tenho que fazer com que este meu originador seja um originador competitivo com os melhores do mundo. Então eu preciso não só discutir cada vez melhor as relações empresariais com os agricultores, né? Bonificação por qualidade, nós vamos começar a ver, não vai demorar muito tempo, bonificação por saúde embarcada. O leite que você faz a partir de um gado que come melhor nutrição, melhor nutrição do solo, melhor nutrição da planta, a nutrição daquele animal, do suíno, repercute numa melhor qualidade de saúde para mim no ponto aqui do prato final. Isto hoje ninguém ainda remunera. Mais um pouco, nós vamos passar a ver. Então, toda esta relação que vem de ciência, tecnologia, do antes da porteira, material genético, material de nutrição, bioinsumos, etc., com este do dentro, cada vez mais a grande máquina industrial que transforma aquilo em produtos que você come, pega, leva, faz parte da moda, do meu personagem de vida ali na ponta do consumidor final, tudo isso tem que passar por uma visão de design integrado. Então nós vamos assistir obrigatoriamente a esta integração sistêmica. Agora, quanto mais veloz as lideranças do dentro da porteira compreenderem isso, quanto mais veloz as lideranças do pós-porteira compreenderem isso, novamente, nosso amigo Márcio Milan, nosso pessoal de uma Abraço, caras com uma cabeça muito legal, né, que estão nos supermercados, quanto mais essas lideranças, e do antes da porteira também, o pessoal de insumos, de tecnologia, quanto mais esse pessoal compreender que estamos obrigatoriamente condenados a um sistema que tem que funcionar junto, mais rápido será a felicidade para todos. Portanto, o desafio é humano. É isso que eu queria falar. Isso, Tejão, né, Lucas? Isso nos deixa em êxtase. Aqui eu quero ressaltar mais uma vez para vocês, esse projeto que a gente está criando, ele tem muito a cara do Tejão e eu me sinto muito inspirada. Eu falo isso várias vezes para quem está conhecendo aí o nosso podcast agora. Acho que nós, dessa geração do marketing do agronegócio, temos o privilégio de ter uma pessoa como você, Tejão, tão doadora. Eu gosto muito de um livro, né, do Adam Grant, que fala sobre dar e receber. Então, acho que você hoje colhe tudo isso, porque, né, mas hoje ainda nesse episódio a gente está com uma visita aqui de um aluno indiano, então o Tejão tem essa capacidade. Ano passado eu tive a oportunidade de dar aula para eles e a gente percebe ali o quanto os olhos desses alunos brilham quando fala de Brasil. O ano passado, quando eu dei aquela aula ali na FECAP, eu saí de lá e comentei isso, né? Você sai dali se sentindo maior do que, na verdade, você é. Então, acho que um recado importante, né, Lucas? Isso. O Agronux, ela nasceu não para dizer para o agro que ele está fazendo errado, mas para mostrar para ele que ele é maior do que pensa que é. E um outro ponto importante, Tejão, você traz muito esse case, eu me sinto extremamente lisonjeada como profissional, transfiro todos os créditos disso a um grupo de produtores que entenderam e deram liberdade para alguém da geração de millennials, né, financiarem esse trabalho, né, poder fazer. Então a gente transfere o crédito à instituição. Mas quando a gente pensa, né, eu recebo às vezes essa pergunta, vamos discutir isso no Congresso das Mulheres, fiquem atentas aí, vou estar lá a convite do Tejão. Mas, Lívia, por que você pensou em desenvolver esse trabalho? E, Lucas, eu não sei se eu já te contei isso, mas eu sou da geração Millennium, comecei a minha carreira há 20 anos atrás, como secretária numa associação de produtores, na cidade de Ponte Nova, que tem mais suíno do que pessoas. Isso. Não tenho ninguém da minha família com origem produtora. Minha mãe é uma professora, meu pai era um mecânico, uma origem extremamente simples, uma secretária assalariada, né? E eu entrei nessa associação e a primeira vez fizeram um convite para o presidente lá na rádio falar da associação do suíno. E aí eu, secretária, atendi o telefone e ele me perguntou, mas eu vou falar o quê da suinocultura? Eu virei para ele, Lucas e Tejão, falei, não sei, eu também não sei falar. A minha única função aqui é atender o telefone. A Suvap com a sua ponte, Lívia, bom dia. E quando ele saiu, eu falei, não, mas espera aí. Se ele está me perguntando, ele está me dando oportunidade, né? Então, se eu entender da suinocultura, na próxima vez que ele me perguntar,
E aí eu percebi que eu estava numa cidade que na escola não ensinavam sobre suinocultura e uma das 3 atividades principais econômicas da cidade é a criação de suínos. Eu tinha 20 anos, trabalhava numa associação e não entendia nada daquilo. Então, acho que um primeiro recado aqui, né, e que o Tejon provoca muito isso, é que eu fui entender a origem. Exatamente o que o Tejon está dizendo. É. E quando eu entendi aquela origem, eu me sentei ainda que secretária e depois fui crescendo ali e falei para os produtores daquela associação assim, olha, eu tenho 20 anos, na época, 20 anos atrás, e vocês não comunicam com a geração sobre o que a suinocultura faz. E para resumir a história, nós criamos um projeto, fomos para as escolas, das escolas nós fomos para os supermercados, até que o presidente da Associação Brasileira olhou para Ponte Nova e falou, olha, a gente quer fazer esse projeto nacionalmente. Então, é muito legal quando a gente pensa, né, Tejon, que se nós não soubermos a origem, não tem como a gente ensinar. Exato. Mas tem uma coisa importante. Você não está falando de suinocultura. Você está falando de 4 S's. Quais são? Sabor, saúde, sensorialidade e, por acaso, ou ainda bem, suíno. Sim. Atenção, essa é a grande diferença mental. Quando você vê supermercados, o item mais furtado do supermercado hoje é picanha. Picanha tomou uma proporção mental de sabor, de saúde, de sensorial, inclusive outro S, status. Status. Então podemos até falar de 5S. O status entra. Ou seja, então o que você representa, que é importantíssimo, quando o pessoal fala, não nos comunicamos, o exemplo é a BCS. Uhum. Não é um exemplo que partiu do setor industrial. Uhum. É um exemplo que partiu de agricultores, de produtores. Uhum. Portanto, isto é de uma experiência espetacular, única e importante. Ela tem que ser replicada. Então, muito, muito, muito importante nessa nossa conversa aqui, porque você abordou, eu posso colocar o 5º S, então. Sabor, carne suína. Como era a imagem da carne suína? Você é jovem. Eu me lembro bem, não quero nem falar no passado. Sabor, saúde, sensorial, prazer sensorial, status, é transado, é legal, é chique, é de velho, e o S do suíno. Então são 5 S's nessa atividade. Essa característica, tirando as outras categorias do A do abacate ao Z do zebu, que não tem o S, pode colocar 4 fundamentos: sabor, saúde, sensorial e status. Tá certo? Então, isto é o que nós estamos falando aqui, do que significa efetivamente o sistema de agribusiness. Importância desse teu exemplo. Ele foi conduzido por produtor rural. Quando nós estamos aqui hoje enfatizando a importância do setor industrial, pós-porteira das fazendas, tem que passar a falar disso. Sim. Varejo tem que passar a falar disso. Você pega o conceito de terroir, que, aliás, eu quero parabenizar o Sebrae, outro S, o Sebrae, parabéns, Sebrae, desenvolvendo indicação geográfica, denominação de origem. Estive num evento fascinante em Gramado, com 51 indicações geográficas. Terroir. 51? 51 que estavam lá se mostrando. O Brasil tem 133 indicações geográficas. 133 já? Agora, quanto tem na Europa? 3.000. Tejon, o que é indicação geográfica? É tudo aquilo que você faz a partir de um sabor único, de uma cultura única, daquele territóriozinho, daquele terroir ali. O Vale dos Vinhedos, dos vinhos, a mata amazônica lá do Pará, por exemplo. Mata que tem lá um trabalho espetacular a primeira indicação geográfica de café canéfora sustentável do mundo. Do mundo. Em comunidades indígenas participando. Isto é o futuro da percepção e da imagem do agro está nesses aspectos. Porque você vai para a Europa, tudo é terroir. A Itália. A Itália é um terroir inteiro.
E aí, num trabalho espetacular que foi feito por uma entidade de pesquisa, quem domina as mesas do mundo não é quem domina a produção de commodity. É isso. Quem domina as mesas do mundo é a Alemanha, a Itália, Japão, México, Tailândia, dominam as mesas do mundo. E quem faz a grande produção de commodity? Estados Unidos, China, que é gigantesca na produção, Brasil. Não dominamos as mesas. Então, nós vamos para este conceito, objetivo maior, dominar as mesas do mundo. E, novamente, exemplo ABCS é feito isso. Por que eu enfatizo tanto esse exemplo, pessoal? Assim, eu sinto falta de outros. E aqui na Agronux, falta de outros. E o nosso objetivo, Tejão, aqui na Agronux, um dos propósitos que ela nasceu foi exatamente esse, porque se nós não trouxermos para um lugar onde a gente possa compartilhar como esse bom exemplo foi criado, e você que participa com a ABCS desde o início, você citou a Abras, que é o Márcio Milan, que é uma pessoa que está sempre aberto a esses novos projetos, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Então, assim, antes de eu passar para o Lucas, que já está aqui, né, como produtor ansioso para falar com você, eu acho que um ponto aqui que a gente também precisa reforçar para vocês é o seguinte: posicionamento não é o que a marca fala, é o que está por trás dela. É isso que nós estamos ouvindo do mestre de comunicação e agribusiness do Brasil. Então, não vai adiantar, e exatamente o case da ABCS. Então, o conceito que a ABCS criou, que é o Mais Carne Suína, ele é um conceito onde as marcas vão poder mostrar a origem. E lá na ponta elas vão comunicar. Então, a gente precisa falar com todas as marcas do agro, que não vai continuar esse... Sabe o que a gente vê muito, Tejão? E aí o Lucas sabe, acho que a gente tem que aproveitar esse momento aqui para falar. Tem um frigorífico, tem uma genética. Hoje a BCS ela tem um fundo de marketing que a AgroSéries Peak contribui. Assim como outras genéticas contribuem. Ela tem uma empresa de nutrição contribuindo, ela tem um frigorífico contribuindo, um produtor. Por quê? Porque exatamente eu vou conseguir posicionar, se eu tenho um frigorífico, mas não adianta eu posicionar pelo que a minha marca fala. Por um exemplo como, né, ontem, que a Associação Brasileira de Criadores de Suínos pega um grupo de nutricionistas, de 22 nutricionistas, que somados falam com 1 milhão de seguidores no digital, porque a gente tem que pensar que a geração de maior consumo no mundo, que é a geração Z, ela tá no digital. Ela tem uma televisão, ela não quer uma televisão no quarto, porque ela não assiste. Ela não quer uma televisão no quarto. Agora, nós temos duas opções, né, Tejão? Ou a gente fica como gerações anteriores à geração Z, né, Lucas? Você que tem 3 filhas. Ou a gente fica criticando, né, essa geração e dizendo que elas estão perdendo tempo, às vezes, num TikTok, com dancinha. Então, vamos criar as dancinhas do agro. Então, vamos criar os conceitos do agro para que essa geração também possa encontrar, como você bem disse, significado naquilo que a gente faz. Acho que esse é o grande ponto. Mas atenção, se me permita aqui, professor. Claro, nosso professor. Mídia é um sistema de todas as mídias. A credibilidade das redes, dependendo do emissor, a credibilidade das redes é nenhuma. Então, atenção, tá certo? Mídia é um sistema, envolve a mídia TV, jornal, revista, cinema, outdoor, é um sistema de mídia. A mídia digital simplesmente permite hoje uma brutal interação de pessoas. Porém, atenção, dependendo de quem emite, a credibilidade não existe. Perfeito. Então, atenção, porque tem muito jovem, né? Eu sou professor, a gente vê, tá certo. Não basta fazer posts. Tem coisa muito mais profunda por trás. E quando voltamos novamente ao belo exemplo, a BCS, nós estamos falando ali de marcas consideráveis do varejo. Isso. Estamos falando de setores industriais que aportaram e participaram com cortes, embalagens, etc. E estamos falando de uma entidade que reúne um êxito científico, tecnológico e produtivo, como foi a suinocultura de 1980 para a suinocultura de hoje. Então, estamos falando de entidades sólidas. Então, muito importante isso, tá certo? Que bacana, né, Tejão, essa mensagem que você trouxe para nós aqui com a Lívia. A gente falou muito da associação, o case que a associação é, né?
e que pode ser uma referência para as outras atividades, porque a Agronux está aqui para isso, né? É para o agro, para todo o ecossistema do agro como um todo. E a gente trazendo esse case da associação, eu como produtor de suíno e produtor também de outras proteínas, vegetais, animais, a gente produz pecuária, produz soja, cana, enfim. É muito importante a gente ter essa estratégia da BCS como forma de melhor se comunicar com todo o ecossistema. O engraçado que eu estava vendo o Tejão falar, né, e pensando como produtor, né? Estava pensando em adaptabilidade, né? Então a Lívia pontuou algo aqui bem legal, porque hoje o que realmente ela falou, essas gerações mais novas não assistem televisão, acho que nem eu assisto mais televisão, né? De tanto que aquela informação muitas vezes não corresponde à verdade. Então eu acredito que hoje, né, a rede social como um todo, ela tem que espelhar a verdade. Então a gente espelhando o princípio da verdade através de evidências, né, a gente pode se adaptar muito bem com relação a todas essas gerações. E a mensagem que eu queria perguntar para você, Tejão, como produtor rural, né, o que a indústria pode trabalhar com o produtor para melhorar essa ferramenta de comunicação e trazer para todo o ecossistema o que realmente, por exemplo, a Europa traz, o que outros países trazem na mesa. O que o produtor hoje, a gente como um dos maiores produtores de alimento do mundo, né, e algumas proteínas o maior, o que a gente pode trazer isso para nós? Né, como uma ferramenta, porque realmente o consumidor final ele tem a visão de como a indústria transmite, mas aqui a gente está conversando com uma cadeia como um todo, então essa comunicação, essa liderança, esse engajamento, trazer a forma de comunicação mais clara à indústria com o produtor, para ela poder transmitir essa forma de comunicar melhor, sabe? Bom, acho que a gente já passou aqui por isso. Eu entendo que esta comunicação que revela a origem, ela é algo que o setor industrial cada vez mais tem que fazer, porque o consumidor quer saber a origem. Tá certo? Então, isto é uma tendência inexorável. Quem fez, de onde veio, os valores, os terroirs de onde veio. Isso seria, Tejão, uma construção de reputação? Essa é uma pergunta. Ouvindo o Lucas perguntar. O setor industrial... Como é que se constrói reputação? Olha, o setor industrial, você sabe muito bem que ele sofre grandes ataques. Sim. Alimento hiperprocessado, o diabo. Sofre muitos ataques. O setor da indústria de alimento é atacada. Então, uma forma importante de eu me apresentar para o grande consumidor final, olha, o meu alimento, esta marca aqui, olha de onde ele veio, olha quem fez, olha a família agrícola que está ali. Aliás, o nome mais lindo do agronegócio. Se eu estivesse hoje como diretor de marketing de qualquer grande corporação de alimento, de bebida, de roupa, etc., eu associaria toda a minha originação a famílias agrícolas. É isso. Famílias agrícolas têm uma imagem querida, porque é onde o amor e o alimento se unem para sempre. E aí você entra o aspecto ambiental, social, cooperativas que são extraordinárias nisso também, e integrações que fazem um trabalho extraordinário. Outro dia conversei com o pessoal da Nestlé, trabalho extraordinário que estão fazendo com o cacau, por exemplo, e trazer de volta uma potência brasileira no cacau. Então, isto que é feito, eu diria que começar a mostrar isso ao público é estratégico para a minha marca de alimento, de bebida, de roupa, de energia, do que seja. Ou então, seja, isso né, vai Tejão, acontecer. contar histórias. Eu acho que parar de se defender e se apresentar. Então, mas nós estamos falando de duas coisas. Sim, o pessoal de suíno fez, tá certo? O setor industrial, o varejo, tem que fazer mais. Sim. E eles entendem que tem que fazer mais. Então, outros setores, o algodão foi destruído no Brasil praticamente até 1990. Daí para frente se reorganizou numa cadeia produtiva inteligentíssima. Incrível. Por exemplo. Incrível. É outro belo trabalho. Muito. Eu sou do algodão, participação em São Paulo Fashion Week, ou seja, bela cadeia produtiva. Grandes marcas trazendo origem. Bela cadeia produtiva. É um exemplo também muito positivo de uma grande commodity que se transformou modernamente. Quando você tem pessoal trabalhando no algodão brasileiro, lá na Ásia, por exemplo. Agora, quando faz pesquisa ainda internacional,
Qual é o melhor algodão do mundo? O nosso algodão é, tecnologicamente, o melhor algodão do mundo. Nós não aparecemos ainda na percepção do mundo como o melhor algodão do mundo, apesar de hoje sermos o maior exportador. Então, esta sutileza entre você ser e ser percebido é onde entra este aspecto fundamental. Quando você tem uma realidade aqui, uma percepção aqui, você tem que elevar a percepção. E é a coisa mais fácil do mundo para fazer, que é propaganda. É isso aí. Propaganda que move o mundo. Certo? Então, a propaganda, ela tem esta missão. Então, quando você pega o exemplo do algodão, estamos lá em cima na realidade, belo trabalho da cadeia produtiva, o quanto mais uma empresa de marca extraordinária de moda pode começar a ressaltar que ali você tem um algodão. Uma reserva. Olha o trabalho que a reserva fez, Tejão. Quando você pensa hoje numa camisa, e aí eu quero aproveitar aqui, né? Então, vou para concluir o raciocínio. Quando você pensa numa camisa hoje de 600, 700, 800 reais, que virou um status, e ela mostra essa origem, né? A reserva fez esse trabalho incrível com o pessoal do algodão. E aí eu quero conectar num livro e eu quero deixar aqui a indicação desse livro. Nós temos 2 livros aqui do Tejon, né? Então, que o Tejon faz parte aí, o Agroconsciente, que é a Revolução Tropical, e a Agricultura Familiar, mas tem um que ele me deu de presente, eu não sei se tem uns 2 anos, ele vai saber falar melhor, e eu queria te pedir para conceituar isso aqui, que é o Luxo for All. Eu li e aquele livro desconstruiu muita coisa da minha percepção, que eu vejo que o agronegócio, que é o público, né? O que é o objetivo aqui nosso da Agronux? A gente não vai chegar no consumidor final. Me perguntaram, Lívia, mas vocês tinham que criar uma comunidade para falar com o consumidor final. Eu falei, sim, e como que eu falo com o consumidor final sem falar com a cadeia que produz e industrializa? Eu tenho que falar com a cadeia. Agora, o livro, Tejão, e aí eu já aproveito para trazer isso aqui. Você traz um conceito naquele livro que me encantou. O Brasil tem esse ranço, eu gosto dessa palavra, a palavra moderna, de dividir as classes. Então, é a classe A, a classe B, a classe C e D. 140 milhões de brasileiros estão na classe C e D, e eu não vou criar um produto para essa classe. E hoje, você vê uma camisa da reserva que é objeto de desejo de uma classe C e D, e que ela vai lá e compra parcelado. Como é que a gente pode lembrar o agronegócio de 2 pontos aqui importantes? O luxo é para todos e deve ser percebido por todos com seu produto. E um outro ponto, Tejão, eu ainda percebo muitas diretorias de indústrias, de produtores que não sabem o que é marketing. Marketing não é folheto. Ajuda a gente, Tejão, do seu Marketing, é uma... Marketing não tem sinônimo. Marketing é uma expressão anglo-saxônica que está na alma dos Estados Unidos e que ela não pode ser explicada facilmente. Você tem explicações, estão nos livros, significa a compreensão de todo um sistema de administração, porém colocando no centro da mesa o consumidor. Agora, quando você fala colocar no centro da mesa o consumidor, tudo que tem no mundo não foi pedido para o consumidor. Ninguém pediu Coca-Cola, ninguém pediu mala com rodinha. A roda foi inventada há 10 mil anos atrás. Em 1970, um cara teve a ideia de colocar roda em mala. E quando fez isso, a sociedade da época dizia que aquilo era mala de vagabundo. Que mala boa você carregava, não ficava empurrando. Então, ou seja, não quero inovação. Quando nós falamos do suíno, e eu participei da Grosseries, trazendo aqui para o Brasil a PIC, a genética moderna, que já estava em desenvolvimento lá na Inglaterra, ninguém queria. Ninguém. Tinham manifestações nas estradas contrárias à vinda desse núcleo para o Brasil. Sim, manifestação na estrada, agressões contra a Grosseries na época, que era uma multinacional, que nunca foi, uma multinacional trazendo peste suína para o Brasil. A rejeição a isso que você hoje celebra aqui, a rejeição, 1978, 79, 80, 81, 82, 83, gigantesca rejeição.
Então, tudo que tem no mundo não foi pedido por cliente, tá certo? A cruz, em uma época do mundo, significava o sofrimento, significava a tortura, uma das piores mortes do mundo. 300 anos depois de Cristo, um imperador romano transforma a cruz no símbolo do amor. Ninguém pediu, vamos transformar a cruz no símbolo da paixão do mundo. Então, marketing está muito mais profundamente dentro dos nossos inconscientes. Marketing eu não existo para fazer o que o consumidor quer. Eu existo para identificar sonhos, desejos, necessidades, angústias, imaginar isto, realizar isto e vender. Então, o ato da venda de qualquer coisa inovadora, ela é difícil, porque você está vendendo alguma coisa que as pessoas não queriam. Você é produtor rural. Alguém queria semente híbrida de milho que eu trabalhei? Não. Alguém queria os pulverizadores modernos que trabalhei na Jato, que a Jato passou a fazer? Não. Alguém queria agora, na pecuária, ultrassonografia da carcaça? Alguém queria semente geneticamente modificada, edição gênica? Não. Então, quando você olha tudo que tem no mundo, quem pediu? Quase ninguém. Aí você vai encontrar meia dúzia de malucos, no bom sentido, e vai aqui o que significa marketing. Winston Churchill dizendo, nunca tantos deverão tanto a tão poucos. Então é uma coisa de meia dúzia de camaradas que enxergam. Alguém pediu para o Walt Disney, precisamos de uma Disneylândia. Ou seja, então marketing é fazer o que ninguém ainda clarificou, realizar isto e vender. Esta venda, antigamente, levava plantio direto, se é produtor. Ninguém queria plantio direto, disseram que era uma bobagem. Lá o Bartz, o Dijkstra, o seu Nonô, não passam de uns loucos. Então, isto é, na verdade, marketing. É você enxergar antes, e eu acho que aqui tem algo importante com vocês aqui, do Agronux, que é trazer o futuro ao momento presente. Porque antigamente você tinha 30 anos, você tinha 40 anos para saber que tinha que fazer. Agora você não tem mais um ano para perder. Então você tem que obrigatoriamente andar o presente como resultado do futuro, e não é mais o futuro como resultado do presente. Olha que forte. Não, vamos repetir isso aí, gente, porque... Tejon, por favor, repita isso para nós. Antigamente, você tinha o futuro como resultado do passado, do presente. Levava tempo para mudar. Quanta gente não foi parar, aí, voltando às épocas medievais, quantos não foram parar nas fogueiras da Inquisição, porque diziam que a Terra não era o centro do universo. Ou seja, você levava anos. E no campo da tecnologia nossa, do agro aqui, nos últimos 50 anos, como eu disse aqui, eu trabalhei em empresas que era um esforço gigantesco para que a ciência, a tecnologia fosse... Então, levava anos. Hoje você não tem mais esse tempo para frente. Então, o presente não é mais o resultado do passado. Passou a ser assim, o presente passa a ser resultado do futuro. Você vai ao futuro e traz o futuro ao presente. E, nesse sentido, marketing tem uma ferramenta, ele tem ciência. O Brasil, a Revolução Tropical Brasileira é um trabalho de marketing. A única coisa que está faltando nele é propaganda. Mas você tem ali a ciência, o conhecimento, a tecnologia. O Brasil fez uma revolução tropical no mundo. Exatamente. Só está faltando propaganda. Então, o marketing tem uma ferramenta chamada propaganda, que é persuasivamente eu tenho que conquistar em altíssima velocidade a consciência, a percepção de pessoas que até então não tinham essa ideia na cabeça. E aí é onde volta muito o aspecto que você trouxe do Luxo for All, que é um dos nossos livros. Você a população pobre, não tem mais isso de população pobre. Tem baixa renda, dificuldades financeiras, um monte, sim, de problemas. Mas ninguém quer ser tratado mais como alguém... que não tem condição, que não merece. Não importa o que você vai fazer. Qualquer coisa que você vai fazer. Se você vai ter uma barraquinha de café com leite
na porta do metrô. Essa barraquinha de café com leite, com bolinho, etc., na porta do metrô, ela tem que ser feita... Ela é bonita, ela é trançada, ela é chique, ela me transforma, por mais baixa renda que eu possa ter, ela me transforma em alguém digno. Então não tem mais a história de coisa para pobre. Agora, é a dignidade, isso foi importante entender, amigos aqui, filósofos, etc., que isto não significa uma simples exploração, significa um conceito humano. Uhum. Eu vou tratar o ser humano com a menor renda do planeta Terra com dignidade. Tem que olhar nos olhos antes do bolso, né? Para dar, quando você vai dar algo, você pode dar algo com muita dignidade para alguém que não tem nada. Depende de como você dá. Uhum. A pessoa não quer. Eu me lembro de um trabalho aqui no Brasil muito bem intencionado, lá no início dos anos 80, que era o leite de soja. O leite de soja, importante, você toma aqui uma caneca de leite de soja por dia, você alimenta seus neurônios, tem todo um aspecto racional. Uhum. Mas as pessoas não iam pegar, porque ficou coisa que era leite para pobre. Então não iam. Leite de pobre virou um fiasco. E é importante. É um exemplo. Uhum. Então vamos lançar aqui o leite de soja com a dignidade humana. Isso tem que ser mostrado como não só saúde, não só o sabor, que tem que ser bem feito, bem gostoso, mas significa uma consciência de que isto te dá dignidade humana. Então, qualquer coisa que você vai fazer sobre o indivíduo, marketing é dignidade humana. Então, esse conceito é um conceito que significa marketing, fácil de dizer aqui e leva uma vida para fazer. Porém, basta ver, eu insisto muito para você olhar um exemplo de uma coisa como Coca-Cola. Incrível. Nome Coca e Cola. Eu sou Coca-Cola lovers, Coca-Cola. Tá? Simplesmente espetacular, mais de 1 bilhão por dia de Coca-Colas. É uma coisa incrível. E o que está ali? O espírito, uma alegria. A família. E vamos, e Olimpíadas. O momento, vamos viver o momento. Então fica aqui esse desafio aqui para os nossos amigos. Se Coca-Cola pode fazer isso com Coca-Cola, imagina o que nós não podemos fazer com tudo mais do mundo. Agora, o Tejão deixou algo importante, assim, o marketing como quebra de cultura, né? Então, a gente vê, assim, trazer isso, uma mensagem que eu guardei muito como produtor, é que as culturas porteira para dentro, que são milenares, têm muita dificuldade de mudança. Acredito que com as gerações vindo agora, a gente entenda essa mensagem, o marketing como uma ferramenta de quebra de cultura. Né? Então, trabalhando muito essa informação que a gente tem hoje, que é muito rápida, que é o digital, né? E ela consegue trazer essa quebra de cultura mais rápido. Então, é a gente fazer um trabalho, igual o Tejão falou da Coca, de grandes indústrias, trazer a porteira para dentro e poder ter essa comunicação junto com a indústria, né? Então, eu acredito que isso é uma quebra cultural. Acho que a mensagem que a gente pode trazer como produtor, né? É uma quebra cultural. Sim. Mas acho que a riqueza nesse sentido, cooperativas e associações de produtores têm uma responsabilidade muito grande em compreender e estudar isso. É isso aí. Certo? E a coisa pior que você pode fazer do ponto de vista de comunicação é retaliar. Exatamente. Retaliação é proibido. E aqui vamos trazer um ponto, Tejão, que eu já várias vezes me consultei com você sobre isso. 2 pontos aqui são importantes. A riqueza da Agronux é que a gente tem aqui uma profissional de marketing, sua aluna, né, SPM, né, mas a gente tem aqui um produtor, empresário, extremamente bem-sucedido, jovem, sucessão familiar, né, eu trabalhei com o pai do Lucas, né, e agora eu trabalho com o Lucas na suinocultura. E o Lucas trouxe um ponto aqui, e ter o Tejão aqui para reforçar, isso é muito importante para todos os produtores aqui, que são público-alvo da nossa comunidade, que nos ouvem. O marketing é para eles. Não basta eu contratar um profissional de marketing, e foi exatamente, quando eu volto no assunto, né, no exemplo que eu dei lá atrás dos suínos, que quando o presidente lá daquela associação, na época era rádio, né, o programa da Rádio Ponte Nova, falar da suinocultura, ele só ia falar do mercado. E aí foi quando eu falei para ele, eu não entendi nada da sua entrevista. Eu não entendi nada, porque assim, eu sou consumidora.
Então, acho que o que o Lucas traz aqui, Tejon, e aí a gente poderia ficar aqui horas conversando, mas a gente vai ter que ir caminhando já para fechar o nosso bate-papo. Mas é que, e eu sempre digo isso, né? Marketing é para todos. Quando você diz que o conceito de marketing é entender, respeitar e traduzir a dignidade humana ou as culturas, eu não consigo fazer nada, produzir nada, vender nada, representar nada, se eu não souber traduzir. Sim. Então, nós precisamos transformar os produtores Verdade, Lívia. do nosso agribusiness no Brasil. É. Concorda? E atenção, como tudo na vida, serve para o bem, serve para o mal. Então, no meu livro ali, marketing ético. Ético. Tá certo? Porque serve para o bem e serve para o mal. Exatamente. Agora, o que eu vejo de forma muito comum, o Lucas está em grupos que eu estou e acompanho isso. E aí eu vou voltar aqui, né? O Agronux é uma comunidade para todo o agribusiness, então, para o algodão, hoje a gente já falou aqui do algodão, do leite, a gente vai estar sempre falando de todos os setores, né? Mas tem um ponto, lógico, a nossa origem ali da suinocultura. Eu me sinto extremamente fortalecida com o trabalho profissional que eu escolho fazer, porque eu tenho um Tejon, porque eu tenho um Carrefour, um Pão de Açúcar, os maiores e melhores grupos de varejo do Brasil, ressaltando a qualidade desse trabalho. Agora, o que eu percebo em dias anteriores a grandes eventos, como a gente faz e reunir vários grupos de varejo para falar da suinocultura, é que se sai uma notícia com um problema do agronegócio, com algo que aconteceu, mas ela se espalha numa velocidade, eu recebo muito mais ainda. Eu recebo mensagens de produtores falando que um influenciador que tem, às vezes de tamanho muito pequeno, falou mal da carne suína. Por quê? Tejon, pra gente ir caminhando pro final, por que o agronegócio ainda está conectado no detrator e está esquecendo de criar percepção positiva? Tem seres humanos que amam sofrer. Então, assim, tem muito mais notícia boa, muito mais notícia positiva e boa do que notícia ruim. Aí você pega a notícia ruim e tal e leva para frente. Então, isso tem que ser combatido como? Muita notícia positiva todo dia. A desinformação, o fake news, a má informação, não se combate falando dela. Se combate mostrando a boa informação, a correta informação, e, novamente, com todas as mídias do mundo. Inclusive, a rádio é uma das mídias que mais cresceu no interior do país, porque rádio também se transformou e o radialista fala, entra no coração das pessoas. Pessoal, eu tenho que partir e eu queria ver se a gente podia ouvir 1 minuto do nosso aluno indiano, de um programa que a gente tem com a França. Parabéns, Audencia Business School, Nantes, Paris, num MBA de 14 meses, Food and Agribusiness Management, gestão do agronegócio. Vocês colocaram lá 2 meses de Brasil. É a única instituição que eu conheço, internacional, que abriu, dentro da sua programação acadêmica, 2 meses de Brasil. Promove no mundo inteiro esse MBA, e os alunos vêm ao Brasil por 2 meses para ter uma visão tropical. E o que eu vejo é, jovem com jovem é o maior poder de comunicação que você pode ter na vida. E esses alunos, jovem com jovem. E esses alunos que vêm para cá, a coisa mais difícil é botar no avião e mandar embora. Então, o Vishnu, indiano, fazendo esse programa, não quer ir embora, quer fazer o estágio, o internship aqui, e eu gostaria de ouvi-lo, tá bom? Privilégio. Bom, falando de jovem para jovem, quarentões aqui, mais jovens, né? Jovem. A gente vai se despedir aqui de vocês. Nós vamos convidar a nossa sócia, a Esther, né? A Agronux, ela tem uma equipe multidisciplinar. O Lucas e eu falamos muito bem o mineirês. E a nossa sócia maravilhosa, né, que veio de multinacionais, dá um show aqui, Poliglota. né? Poliglota. E, na verdade, como origem incrível, produtora, isso é muito importante. Então, nós vamos convidar para ela conduzir aqui esse restinho de conversa, né, com o Tejon, com o Isho, para que a gente também desenvolva, faça marketing aqui falando com ele na linguagem dele. E eu quero só agradecer, Tejon, dizer que eu fico emocionada, né? A nossa comunidade, ela tá nascendo, mas você é um ser de luz, você reflete pra gente
aquilo que a Agronux vai fazer, que é trazer muito mais notícia positiva. Obrigada por você existir, né? A gente é muito grata lá à sua mãe, né? Aquela que escolheu na feira te ensinar a vender Minha batatas. mãe gaúcha, lemoa. Gaúcha, lemoa, né? E a gente te agradece por você nos mostrar que é possível nos desenvolver. E fica aqui minha última mensagem. Mariópolis, quase fronteira lá do Paraná com Santa Catarina, Camisca Cooperativa, termina uma palestra, um menino João, 7 anos, vem e fica olhando para mim lá debaixo do palco. Eu falei, o que você quer, menino? Quero um livro. Então, esta é a maior dignidade humana. E é para isso que nós estamos aqui servindo. E você falou que quem dá, recebe. E terminaria, depois, se for possível, colocar a música dos Beatles, Love is All, onde eles dizem, the love you take is equal to the love you make. O amor que você recebe é igual ao amor que você dá. E isso é fundamentalmente a vida. E ali no nosso livro, a agricultura, famílias agrícolas, onde o amor e o alimento se encontram para sempre. Bom, a gente vai num brinde, Agrônomo, que a gente já está emocionados aqui, então vou convidar. Que aula, Ai, gente, ó, assistam esse episódio e deixa eu explicar para vocês uma coisa, nos despedindo aqui. Se você quer aprender a como desenvolver uma percepção positiva do agronegócio, fique conectado, acompanhe em breve as nossas aulas, né, que serão aí também da comunidade Agronux para isso. Estejam, a gente se despede. Obrigado. Convidamos aqui já a nossa sócia. Obrigado. Estejam muito bem-vindos. Pessoal, muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Agora a Esther continua com vocês. Obrigado.